Fala, galera do MMA Art, está aqui hoje com Evelyn Rodrigues. Para quem não conhece, ela já vai se apresentar, mas é quase impossível não conhecer, né? Você que assiste o UFC ali semanalmente, você vê o rosto da Evelyn ali entrevistando diversos lutadores no decorrer dos eventos, sendo chamada ali pelos narradores ali do combate. Estou aqui também com o Will, meu parceiro de sempre. Passar a palavra para a Evelyn. Boa noite, Evelyn, tudo bem? Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Eu que agradeço. Já quero pedir para você se apresentar logo para quem não conhece. Para quem não me conhece, eu sou correspondente dos canais Globo aqui nos Estados Unidos. Eu fico em Las Vegas, estou morando aqui desde 2010, na verdade. E eu sou oficialmente a repórter correspondente do UFC, né? Já que o UFC, a sede do UFC é em Las Vegas, eu acabo acompanhando mais em tempo real, né? Acompanhando os eventos ao vivo. É o que eu cubro em 90% das vezes, né? 90% do meu trabalho é relacionado ao UFC e à MMA. Que legal, Evelyn. Vou passar a palavra agora para o Will, para ele dar o primeiro alô dele para a galera também. Eu queria agradecer, né, a Evelyn por estar podendo bater esse papo com a gente. Como eu tinha dito, o Igor já sabe, como eu tinha dito para ela, a gente que acompanha bastante, eu sou muito fã, cara. Eu gosto bastante, acho muito legal o trabalho dela. Acompanho muito, acho que deve ter experiências, tipo, inexplicáveis, né? E é só agradecer mesmo. E vamos lá tirar dúvida, né? Que já estava perturbando a Evelyn pelo Instagram, cara. Imagina, com certeza. Eu vou ter um prazer de dividir um pouco da minha rotina com vocês. Que legal, Evelyn. Obrigado mais uma vez. E conta pra gente, como é que você foi parar nessa função? Como é que você foi parar ali no UFC? Então, a história é um pouco longa, eu vou tentar dar uma resumida, mas Fica à na vontade, verdade fica à vontade. eu trabalhava como assessora de imprensa de uma empresa uma associação de material de construção no Brasil, que reunia as lojas Caramba. de material de construção. E aí eles vinham uma vez por ano para Nova York fazer um evento e acompanhar um evento, né, internacional de varejo, e aí vinham para Las Vegas porque era a cidade que mais construía nos Estados Unidos. E aí eu quis fazer inglês, assim, eu estava numa época que eu já tinha me formado na faculdade, já trabalhava com eles há algum tempo, já tinha um pouco de experiência em TV e em rádio, e eu queria estudar inglês, eu não falava inglês direito. Então eu falei, meu chefe falou, então vai, tem uma escola lá que a dona organizava, na verdade, né, os seminários para eles, porque Las Vegas era a cidade que mais construía nos Estados Unidos. Constrói tudo muito rápido, destrói tudo muito rápido, é uma coisa muito absurda, assim. E aí eu acabei vindo para cá para estudar inglês. Só que a escola ficava do outro lado da rua da sede do UFC. Era exatamente assim, era a escola, a rua atravessava, tinha uma lanchonete assim na esquina e o UFC era do outro lado. E aí, quando eu cheguei, eu comecei meio que a prestar atenção, assim, eu já tinha vindo numa pegada um pouco diferente, eu vim, fiz um workshop de 4 meses, voltei pro Brasil, aí falei pro meu chefe, não tá muito bom, preciso de mais tempo, meu inglês não tá bom, eu tava com 27 anos de idade, né, falei, se eu não aprendo agora, não aprendo mais. E aí ele falou, então vai, fica pelo menos um ano e você vai trabalhando de lá para mim e a gente vai vendo. Graças à internet, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei meio que a ver que aconteciam coisas em Vegas que ninguém sabia. Então, às vezes, eu comecei a correr atrás de celebridade, sabe? Eu fiz assim, um pouco de tudo, assim. Até que aconteceu o UFC 126 em Vegas. E eles tinham, acho que 30 jornalistas do Brasil vindo para cá. E aí eu quis me credenciar, achei que era uma oportunidade, não sabia nada de luta. Era Anderson Silva contra Vitor Belfort. Eu cheguei lá nem sabia quem era Anderson Silva. E, e aí foi isso. Depois eu descobri que o UFC tava, né, eu estava muito perto, assim, eu vi os atletas chegando o tempo todo ali na frente da escola, ninguém falava inglês direito, então, assim, foi uma oportunidade que apareceu. No UFC 126 eu conheci a Anaísa, ela foi meu primeiro Legal. anjinho da guarda ali, porque eu não conhecia E ninguém. ela era correspondente na época? Ela era correspondente do Sport TV. O Combate.com nem existia ainda, para vocês terem uma ideia, o site do Caramba. Combate. Era só. Tinha assim, os veículos especializados, né? A grande mídia estava começando a cobrir. Eu peguei um freela. Eu tinha sido contratada por uma empresa que desistiu, na verdade, de fazer o freela comigo. E aí acabei fazendo um freela para um blog que era dentro do R7 na época. E, enfim, aí foi meu primeiro freela de UFC mesmo, assim, era acompanhar, seguir as pessoas, eu tinha uma câmera emprestada, sabe? E a gente foi fazendo. A Ana chegava para mim, ela, quem você quer saber? Eu, quem é essa pessoa? Imagina, José Aldo, ela. José Aldo é ela. Esse cara, ela fazia um resumo de quem era, assim, aí com o resumo do que ela me falava, eu ia lá e entrevistava ele por 5 minutos. E aí eu escrevi a matéria, entendeu? Mas é porque, tipo, esse evento tinha tanto brasileiro que os caras trouxeram. Shogun era campeão na época. O Aldo estava aqui, já era campeão há muito tempo. Anderson, todos os brasileiros estavam aqui para entrevistar. E assim, eu era a única que caiu de paraquedas, entendeu?
Então o negócio foi meio assim, eu tive que aprender enquanto o negócio estava rolando. E aí o UFC descobriu que eu era brasileira, que eu era assessora de imprensa, queria voltar para o Brasil. Então o vice-presidente da América Latina na época me chamou para uma reunião, aí me ofereceu para escrever para a revista do UFC no Brasil. Legal. E aí começou. Show de E bola. começou bem, né, cara? Que Anderson e Vitor acho que foi um divisor de águas pro público brasileiro, né? Foi quando o pessoal começou, foi. de certa forma, a conhecer mais o Anderson. Então, assim, você começou no time perfeito. Pois é, o problema, na verdade, é que assim, eu não sabia muito das histórias de bastidores, né? Então, por exemplo, eu tava filmando o Anderson quando chegaram para ele falando: o Vitor falou que você veste uma máscara de insegurança, não sei o que lá, fizeram a pergunta. Aí ele faz uma cara assim, sabe? E aí eu, tipo, eu tinha que tentar entender, porque uma coisa é o que você conseguia achar na internet na época, né? Outra coisa era também especialista em luta, que eu não era. Eu estava ali para cobrir para um veículo que era um veículo que não era especialista em luta, então tudo bem, porque eu estava dando a minha versão de como eu estava vendo as coisas. E assim, os acessos foram crescendo muito no site. Mas alguns flagras desses, assim, eu precisava da história, né? Tipo, como é que eu explico, né? Então, tipo, tinha que pegar a referência. E às vezes não era fácil, porque ninguém vai ficar te ensinando, né, gente? As pessoas estão trabalhando. Então, foi muita coisa que aconteceu, assim, que depois que caiu minha ficha, tipo, caramba, né? Porque aí no dia seguinte ele vai num show que tem aqui em Las Vegas, que chama Jabberwocks, que aí os caras todos com máscara. O filho dele, o filho do Anderson, dá a ideia para ele comprar a máscara e ir pra pesagem com a máscara. Aí ele chega na pesagem com a máscara, a gente tem aquela cena da pesagem que até hoje é icônica, memorável, né? Ele põe a máscara e vai para cima do Vitor, me chamou de mascarado, não sei o que, fica xingando. E aí, assim, eu peguei tudo dos bastidores, mas na época, tipo, era difícil para eu entender que eu tava vendo a história acontecer na minha frente, sabe? Hoje você vê que fez parte da história, né? Contou história e continua contando, né? Testemunha ocular da história desde aquela época, né? Ainda não me acostumei em ver tanta cena histórica na minha frente, mas de vez em quando eu ainda fico pensando assim, meu Deus, como eu vim parar aqui, sabe? Hoje ainda tem um frio na barriga? Tenho, óbvio, a gente sempre tem, né? Ainda mais transmissão ao vivo é sempre uma adrenalina, né? A gente, ainda mais assim, as pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas geralmente eu tô sozinha, né? Eu sou a minha equipe de Você uma pessoa posiciona só. a câmera, você... Então, eu tenho um telefone que fica com vivo, né? A gente faz o vivo pelo aplicativo do celular. Aí tenho a minha câmera do lado, e aí eu tenho, tipo, eu montei já meu kit hoje em dia, que é a minha estrutura, mas às vezes você tá ali ao vivo, chega algum lutador, chega gente que chuta a sua câmera, alguém que, né, eu tô no meio da entrevista, o cara bateu na câmera, eu tenho que arrumar o foco e explicando, então assim, acontecem muitos imprevistos, assim, é engraçado. Caramba. É muita loucura. Ele tava falando, né, que tipo, hoje que você se sente mais confortável não, hoje você tem o seu inglês fluente, né? E Já não é. o que eu tinha conversado com você no Instagram, né, trazer aqui pro pessoal, a dificuldade de entrevistar em português e falar inglês, ou de entrevistar em inglês e traduzir português depois, ou pensar em português, mas ter que responder em inglês. É que dá um tilt, às vezes, no cérebro, sabe? Eu falo muito português porque eu escrevo em português, né? Meus textos são em português, eu falo com gente do Brasil o dia inteiro. Meu marido é americano, então eu falo inglês em casa. Mas não é fácil você estar numa transmissão ao vivo e você ter que traduzir, porque você faz a pergunta em inglês, ele te responde em inglês, você tem que meio que você tem que prestar atenção no que ele está falando, já pensando na próxima pergunta, entendeu? Então, você tem que traduzir do inglês para o português, já pensando na próxima pergunta em inglês para fazer. Não é uma coisa fácil, assim, tipo, às vezes a gente confunde, às vezes eu falo palavra que não é, já falei português com o cara que está falando inglês e inglês para transmissão, entendeu? Que o cérebro às vezes não acostuma, assim, hoje é até mais fácil, hoje às vezes até o próprio UFC pede às vezes para traduzir atleta, sabe? Porque às vezes não tem sempre um tradutor ali em português, quando eu tô do lado às vezes eu tento, não é uma coisa muito fácil, mas por já morar aqui, já fazer muito isso, eu consigo virar a chavinha mais fácil hoje, sabe? Eu já começo a falar português e inglês sem pensar muito, entendeu? Legal. Mas é difícil, ao vivo é mais difícil, o Dana White é um cara que é muito difícil de entrevistar, porque ele não ouve bem de um lado, e às vezes ele vem para o nosso lado, tá o barulho da arena, eu tô com fone de ouvido ouvindo o estúdio, difícil. E aí eu tenho de máscara, e às vezes eu tenho que falar de máscara, gente, é difícil. A gente tem sotaque, né? Não é uma coisa fácil, sim. Então às vezes, toda vez que ele vem, eu já fico meio tensa, daquele frio da barriga, meu Deus do céu, será que ele vai entender
o que eu vou falar hoje, né? E ele é receptivo com os jornalistas? Como é que Ele é? é, sim, assim, até porque eu cubro há muito tempo, né? Na época em que eu Sim. comecei a cobrir, ele fazia scrums no final de cada coletiva, ele juntava os jornalistas e ficava 1 hora ali conversando com os Legal. jornalistas, né? Então, assim, Pô, eu que conheço maneiro. ele há muito, muito tempo. Ele sempre chega, cumprimenta. E ele sabe também que a gente tem sotaque. E às vezes eu falo para ele, ó, eu vou te traduzir enquanto estiver falando. Então, o ruim é que o cara tem que ficar esperando a tradução, né? Às vezes. Mas ele geralmente é de boa, assim, sabe? Ele chega, conversa. Ele é bem tranquilo com relação a isso, sabe? Assim, como você é referência para nós aqui do Brasil no jornalismo no sentido MMA, você tem alguém que é referência para você aí, tipo Ariel Helwani, que é um cara que, sei lá, sempre vem com furos, ou algum outro nome que talvez não seja tão comum, porque nós brasileiros, eu mais ainda particularmente, a gente prefere consumir mais o nacional porque é mais fácil de entender Olha, também. quando eu cheguei, tinha poucas mulheres, né, fazendo isso, e eu tinha um inglês meio macarrônico, assim. Então eu me aproximei muito das meninas, das únicas 2 mulheres que tinham aqui na época que faziam já o trabalho maravilhoso que elas fazem, que é a Karen Bryant e a Megan Olive. A Sim. gente tem um trabalho que é muito parecido, assim, né? Porque eu gosto dessa coisa do furo, gente, mas não me leve a mal, assim. Eu não sou aquela pessoa ficcionada por dar um furo em primeira mão e dar a notícia. Até porque, às vezes, a notícia te procura, sabe? A notícia chega, às vezes, até você, sem você ficar. Eu não fico buscando. Quando vem uma oportunidade de furo, aparece, assim, entendeu? Eu gosto mais desse trabalho de contar histórias. Eu gosto mais de mergulhar na vida do atleta, tentar ver um lado que eu ainda não contei ou que ninguém contou, descobrir história, sabe? Ver como é que eu posso aproximar o público daquela pessoa, porque o lado lutador, todo mundo pode achar, né, na internet, você procura foto, procura as histórias, olha lá o recorde, né? Agora, fazer aquele cara se abrir, contar a história é o mais difícil. E elas fazem isso muito bem, assim. Tanto a Karen, para mim, é uma referência, sempre foi há muito tempo, porque, poxa, a mulher já foi VJ da MTV, já trabalhou na CNN, já fez tudo e mais um pouco. E ela é incrível, assim, como apresentadora, sabe? Ela tem um astral, assim, muito, muito bom. Ela é a única americana que eu conheço aqui que fala português, que tenta falar um pouco de português, porque ela sabe que o atleta Legal. brasileiro vai se expressar melhor falando português do que falando inglês, né? Então ela tem isso. E a Megan, que, tipo, quando eu entrei, ela, tipo, trabalhava para um site que eu acho que ninguém conhecia na época direito, e foi crescendo dentro da organização, e hoje é repórter deles. Então, assim, eu me inspirei mais nas mulheres e no quanto elas tiveram que quebrar Legal. barreiras para chegar onde elas estavam, até do que os próprios meninos, porque eles têm um trabalho incrível. O Ariel é um jornalista incrível, mas eu me associei mais às meninas, sabe? A buscar o que ela queria ser, o que ela queria fazer, o que elas faziam, assim, sabe? Contar mais a história, trazendo o atleta mais pro lado pessoal, assim, sabe? Do que só falar de furo, então, ou tentar E buscar, né, outras coisas. E é aquilo, né? O esporte, ele era bem preconceituoso, né? Onde se não tinha mulheres lutando, Opa, acho que o Will deu uma imagina mulheres sobre... Opa, É uma Will, você deu uma travada. travadinha? Repete, por favor. eu tava falando que esse esporte sofreu bastante preconceito até pelo próprio presidente, né, da organização, que falou que não veria mulher lutando. Então, assim, se ver mulher lutando já era algo complicado, eu acho que deve ter sido difícil ser mulher, comentar sobre e provar que sabia do que estava falando, né? Então, acho que você chegou a enfrentar isso, essa Não, desconfiança, meio que preconceito ali. eu senti mais preconceito no início por eu ser brasileira, porque assim, o UFC não estava no Brasil. Você tinha muitos lutadores brasileiros, mas o Brasil não era um mercado para o UFC ainda. Então, Sim. tipo, eu não falava um inglês maravilhoso. Não tinha como eu chegar no meio da coletiva e fazer pergunta, porque não era um mercado real. Então, o que acontecia? Rolava coletiva, quando começava o scrum, todo mundo ia para as perguntas que queriam saber, eu era sempre a última, entendeu? Eu sempre esperava todo mundo perguntar tudo, e aí eu perguntava de Brasil, do que eu queria saber e tal, e eu fui respeitando o espaço das pessoas para poder conquistar o meu. Eu acho que isso foi ajudando eles a entender também que eu não estava ali atrás do furo que eles estavam, né? Que eu estava ali atrás de um mercado que seria um mercado real em pouco tempo, porque foi o que aconteceu logo depois, o UFC veio para o Brasil, começou a fazer eventos no Brasil, e virou um mercado, né? A gente viu a imprensa brasileira de MMA crescer ainda mais, isso foi acontecendo naturalmente, e aí com isso eles foram vendo que eu também estava ali
e que eu tinha chegado para ficar, que eu não estava ali de aventureira, sabe? Mas foi um processo para conseguir esse espaço, e eu acho que chegando aos pouquinhos e conversando, me apresentando, e eles tinham muita paciência, gente. Imagina, minha primeira entrevista em inglês foi com o Forrest Griffin, eu nunca vou esquecer. Ele fala pelos cotovelos, ele faz a piada, ele dá risada. É divertido, né? Só que assim, eu não falava inglês direito, e eu lembro que eu comecei a ficar, a minha cara era de pavor, assim, eu gravei a entrevista e eu pedi ajuda para um professor de inglês para eu tentar entender o que ele estava falando, porque o professor de inglês, que era americano, não entendia o que ele estava falando, porque ele falava tão enrolado e tão rápido. Caceta. E aí, assim, foi a primeira entrevista que eu fiz em inglês, então você imagina, era um processo, sabe? Além de tudo, ainda tinha a barreira da língua. Com os brasileiros era mais fácil. Então, foi um processo até para aprender de vocabulário, né? Porque não é o vocabulário de inglês, é o vocabulário da luta em inglês. Como é que você vai perguntar aquilo? E como jornalistas, vocês sabem, você faz uma pergunta, às vezes o cara não sabe responder, você tem que refazer a pergunta. Sim. Como é que você refaz a pergunta se você já não tem vocabulário, sabe? Então, foi, assim, foi meio complicado. Assim, eu tive que ir passinho por passinho, sabe? Para ir conseguindo derrubar algumas barreiras. E eu acho que o fato de eu ser brasileira, ter sotaque, né, falar um inglês que era com sotaque, foi uma barreira maior até do que o fato de ser mulher. Eu acho que ser mulher ajuda, porque a gente tem um jeito de perguntar, um jeito que é mais delicado. Se o cara tá bravo ou não quer falar sobre aquele assunto, depende do jeito que você pergunta, ele vai te responder. Já teve uma situação, por exemplo, em que eu perguntei pro Conor McGregor, numa época que ele estava no auge, tipo, olha, você fala um monte de coisas que podem ser machistas, né? Na época ele usava muitos palavrões, assim, para falar de mulher, chamava todo mundo de my bitch, isso e aquilo. Eu falei assim, você nunca se preocupou se isso afetava o seu público feminino, falar isso perto da sua mãe, da sua mulher? E aí ele, tipo, da forma como eu perguntei, ele meio que parou, assim, aí ele, assustou ele. Não, se isso eu quero pedir desculpa, se alguma vez eu ofendi alguém, tipo assim, você achou que ele ia sair falando, né? Ele se retratou, e aí depois, à noite, ele deu uma entrevista para Jimmy Kimmel, e ele meio que estava totalmente diferente aquele dia, sabe? Depois virou uma chavinha na cabeça dele. O pessoal ainda falou, caramba, ele guardou a pergunta que você fez à tarde, e à noite no Jimmy Kimmel ele se corrigiu 2 vezes durante a entrevista. Ele foi falar, aí ele segurou a palavra e falou outra palavra, entendeu? Então, tipo, eu acho que ser mulher nesses casos ajuda, né? Ajuda a dar uma perspectiva diferente também pro atleta. E agora, Evelyn, falando mais da parte da luta mesmo, né? Você disse que quando começou você não entendia nada de MMA. E quando que virou a chavinha? Quando é que você passou a ser uma especialista em luta? Acho que o Will caiu, deixa eu ver se ele voltou. Cara, aí. Então, especialista em luta foi um processo, né? Assim, ainda acho que eu ainda tô nesse processo de tentar ser, porque quando eu descobri que o UFC, depois de fazer esse primeiro freela, né, que foi o UFC 126, e eu descobri que o UFC podia ser uma coisa para minha carreira, assim, poderia de repente virar uma oportunidade. Tava acontecendo o TUF do Faber contra o Cruz aqui em Vegas, né? E um dos treinadores do Faber era o Fábio Pateta, que é brasileiro. E eles iam passar 2 meses gravando aqui em Las Vegas. E aí eu lembro que eu pedi ajuda. Eu conheci ele durante as gravações, pedi ajuda. E eu falei, cara, eu preciso aprender esse esporte para saber se isso é uma coisa que eu vou querer para minha vida, né? E aí ele falou, cara, você não vai conseguir ser uma especialista ou entender o esporte se você não vivenciar. Então, assim, uma coisa que eu não vejo repórteres aqui fazer muito, tá? Ele vai para academia, acompanha treino, conhece o atleta no treino, se aproxima da família, vai indo por aí, porque aí você vai entender a rotina e o dia a dia, e isso vai te ajudar também a conseguir pegar mais do que só o que ele faz no treino, né? E atleta não gosta muito de abrir treino para brasileiro, né? Tem um pouco disso no começo, porque tinha muito brasileiro. Né? Não, e sempre vai lutar contra um brasileiro, então você pode ser uma espiã. Né? Então, assim, eu comecei a chegar nos atletas pelos treinadores brasileiros. E aí eu ia para treino, eu acompanhava treino. Eu fiquei num intensivão de academia, e entrevista com o treinador, entrevista com o atleta, virei correspondente da Tatame depois disso, fiquei um tempão trabalhando para eles. Depois eu comecei a fazer freela, fiz freela para vários lugares, trabalhei para tudo que você pode imaginar, de UOL, AG Fight. Caramba. Eu catava um evento, e aí eu dividi o evento em partes, assim, eu fazia a parte de celebridades para caras, então, sei lá, as fotos do Anderson Silva com um Ronaldo, eu vendia para caras, aí a parte que era, tipo, de luta, eu vendia para um site de luta, entendeu? Eu ia dividindo, assim,
até eu ser contratada pelo Combate em 2013 como correspondente do site, né? Então, foi tudo meio que acontecendo e eu meio que fui... E eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer de tudo um pouco. Então, eu era fotógrafa, eu fazia vídeo, eu escrevia, não era só uma coisa, sabe? E isso ajudou muito, porque aí era um trabalho meio que completo, você entregava o pacotinho ali, né? E hoje isso faz toda a diferença. Você como é que é? Reporta equipe de uma só pessoa, né? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, tá? Que eles chamam de one person band, one woman crew ou one person band, é uma pessoa que tá sempre sozinha, porque até as TVs grandes, assim, às vezes mandam uma pessoa só, entendeu? Então, você é uma pessoa que meio que tem que se virar, assim, você tem que saber editar um pouco, tem que saber filmar um pouco, tem que saber escrever um pouco, tem que saber, entendeu? Então, você vai tá com você a cobertura, assim, então é até bizarro, às vezes, pensar que eu já fiz umas coberturas gigantescas sozinha, sabe? Tipo, umas coisas que te mandou sozinha, se vira e segura. E não tô falando só de UFC nesse caso, né? Tipo, as primeiras 24 horas da morte do Kobe Bryant, por exemplo, eu fui sozinha. Eu tava sozinha, eu e um celular, entendeu? Não tinha nem a câmera, porque eu não conseguia fazer view pela câmera. E então, como é que é a cabeça para cobrir esse tipo de reportagem, né? Fazer esse tipo de trabalho? Acidente e coisa envolvendo morte é muito complicado, assim. Imagino. Eu acho que você acaba... Você tem que ter uma preparação, mas para mim é sempre assim, eu chego no lugar, eu emendo automático e eu vou tentando não me emocionar e tal, só que a hora que eu saio do ar, eu desabo. Aí eu choro, aí eu não durmo, aí você não come, sabe assim? É um processo que meio que você vive o luto das pessoas que estão ali, você meio que você separa enquanto você tá no ar, assim, desligou a câmera, você sente, porque a gente é ser humano, né? Não adianta. Então, é sempre um processo, assim, para mim. Não consigo, não tem um jeito, assim, de eu me distanciar emocionalmente, não consigo. Imagino, é complicado porque você está vendo o que a gente vê através de você, você está vendo ali pelos seus próprios olhos, né? E aquilo, você tá... Né? E uma dúvida que eu tava, você, por mais que no ar, né, você tá sempre com atletas, mas parando para pensar, é um pouco um trabalho solitário. Você se sente sozinha ou esse momento, assim, para quem tem que escrever, coisa é bom ou não? Tipo, seria legal ter uma companhia? Ó, eu vou te explicar mais ou menos como eu brinco na TV, né? Eu sou tipo a Siri do iPhone, a Siri. Que tipo assim, eu sou uma pessoa que a galera da TV não conhece, que eu não conheço meus chefes, vocês não estão entendendo, não conheço as pessoas, a gente se conhece pelo WhatsApp. Então, assim, eu tenho às vezes apoio de produção, apoio de edição e tudo, a galera fica no Brasil, a gente vai se falando pelo WhatsApp, eu vou contando o que tá rolando os perrengues e a gente vai se ajudando, entendeu? Então, assim, no local eu tô sozinha. Mas eu tenho a equipe que está na retaguarda, eu tenho gente que está me ajudando também, senão também não daria para ser um superwoman desse jeito, não. Entendeu? E aí a gente vai meio que combinando o que dá para fazer e o que não dá. Acontece muito, as pessoas falam para mim, e você assiste a luta sentada lá na frente do octógono? Gente, não dá tempo, né? Quando eu era do site, eu assistia as lutas lá da primeira fila, porque eu estava escrevendo. Entrevistando, eu estou no backstage. E entre uma luta e outra, vem um atleta lá atrás para você entrevistar. Eu não consigo, às vezes eu não consigo assistir a luta inteira. E eu tenho que entrevistar o cara de uma luta que eu não assisti. Vocês não tem noção. Caraca! Você faz um monte de pergunta idiota, né? E a pessoa fala, nossa, essa repórter é burra. Gente, não é. Ali atrás é difícil, sabe? Chega atleta num momento em que você não tá esperando. O atleta às vezes quer ver a luta. Teve um dia que eu tava entrevistando a Rose Namajunas, e ela, tipo, começou a luta e teve um nocaute, acho que foi do Kamaru Usman, e ela gritando, eu filmei ela assistindo, aí o pessoal, que repórter chata, não deixa a menina nem ver a luta. Gente, o UFC traz ali atrás. Isso passou na transmissão, não passou? Passou. Eu falei pra eles, gente, a pessoa tá ali atrás, eu tenho 5 minutos pra entrevistar ali atrás, não sou eu que defino que horas que o atleta vai chegar pra mim, entendeu? Então, às vezes, eu tenho que escrever o Esporte Espetacular do dia seguinte, eu tenho que ver a luta e tenho que entrevistar quem tá ali atrás, é que eu faço, sabe? É difícil. Você tem que meio que jogar nas 11. E uma curiosidade que eu fiquei, mas acabou que a gente foi conversando, eu não soltei. Você disse que gosta de saber mais da história dos atletas, né? Aquele a fundo que eles não revelam o básico. Desses atletas, diversos atletas que você já bateu papo, teve alguma história que meio que te marcou? Assim, por exemplo... Vou dar um exemplo para a gente acompanhar a luta. Uma história que marcou, mas que já é conhecida, é a do Vitor, né? Quando, infelizmente, teve
o ocorrido com a irmã dele, teve que defender o cinturão mesmo assim. Então, com você, teve alguma história que você não sabia de algum atleta quando você descobriu? Ou uma coisa mais feliz, tudo bem, ou uma coisa mais chocante, assim, não sei, mas que tenha te marcado? Você tenha parado para pensar, tipo, quando acabou o apagar das luzes, você ainda ficou pensando naquela história? Tem várias situações, porque assim, o que acontece? Tipo, até agora, o cinturão do Charles do Bronx, né, que a gente vai voltar a falar essa semana, foi um momento ali que a festa não era para ele, né? A festa era para o Michael Chandler. Tava todo mundo. Se você olhar a diferença que é a transmissão aqui nos Estados Unidos, como é que a emissora que tem a transmissão aqui, os direitos aqui, que é a ESPN, como é que eles transmitem? É igual ao Brasil, tipo, combate puxa a sardinha para os brasileiros, os americanos puxam a sardinha para os americanos. Então, até no countdown do evento você vê que puxa uma sardinha para os caras. Puxa, e às vezes, gente, aparecia, sem zoeira, eu lembro que eu contei, de 60 segundos do clipe de chamada, era 10 segundos de Charles, 50 segundos de Michael Chandler, entendeu? Era um negócio bizarro, assim. E tava todo mundo, né? Não, porque o cara entra com a bandeira dos Estados Unidos, e não sei o que lá, né? Era tipo... E assim, você poder acompanhar o atleta a semana inteira, ver a forma como o Charles passou o primeiro round, quase perdeu a luta, voltou, nocauteou no início do segundo. Ele chegou lá atrás para mim, e durante a semana ele falou assim, eu nunca toquei no cinturão. Ele falou, eu nunca toquei no cinturão. Já me ofereceram para pegar e tal, eu falei, não, eu só vou pegar quando for meu. Quando ele chegou lá atrás, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, e agora, Charles, como é que é poder tocar no cinturão? E aí ele desabou a chorar, e aí ficou todo mundo chorando junto. Cara. E aí foi aquela coisa assim, tipo, ele não conseguia falar, a gente também não, mas sabe aquela emoção de estar ali atrás? Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiquei um tempão ainda, tipo, para processar, mesmo depois de escrever. O próprio Glover agora, gente, acompanhar a história do Glover desde o começo, o sofrimento que foi... E aí, chegar lá em Abu Dhabi, eu sozinha, sabe? Vocês não têm noção do que foi isso, assim, porque a internet lá tava um caos, nada funcionava. Ele saiu do octógono direto para onde eu tava. E assim, sabe aquela coisa de você falar, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Assim, eu muito feliz de estar vendo a felicidade, a realização que ele tava. E nossa, então essas coisas mexem comigo, porque são brasileiros que vieram tão lá de baixo, que passaram por tanta coisa, que poderiam estar no caminho do crime, que poderiam estar, tipo, sabe? E o esporte foi lá, salvou, e o cara tá ali dando uma lição, né? Tipo, de humildade, além de tudo, depois que pega o cinturão. Isso faz... Eu fico pensando, às vezes, eu me emociono depois de lembrar, tipo, acaba sendo uma extensão, assim, sabe, do trabalho, de você pegar essas pessoas e falar, caramba, que bom que eu tava ali, que eu pude acompanhar isso e ver isso de perto, e poder contar para as pessoas que foi assim, entendeu? Sim. E eu falo pro pessoal... Opa. Vai lá, William, vai lá. Não, é que eu falo pro pessoal que a história do Charles e do Glover, elas acabam meio que sendo parecidas. A única diferença é o fator da idade, né? Que o Glover foi com um pouco mais de idade para ser campeão, o Charles foi mais novo, mas os dois trilharam um caminho muito longo, né? Então, assim, desacreditados, muito tempo, sem ter oportunidade, e quando tiveram oportunidade também, não soltaram, né, cara? É a resiliência do brasileiro também, sabe? Porque é um pouquinho da gente que tá ali também se realizando, sabe? Do sonho que você quer conquistar, né? Eu que saí lá do Brasil, vim para os Estados Unidos, achei que minha carreira, né? Nem sabia que eu tinha uma carreira diferente ainda pela frente, eu consegui mudar e tô aqui. É o Charles que, né, que saiu lá do Guarujá, da comunidade de Vicente Carvalho, chegou ao topo do UFC depois de 11 anos. É o Glover que foi imigrante legal, cara, chegou nos Estados Unidos, teve quase, né, não conseguiu ficar aqui, voltou para o Brasil, conseguiu realizar o sonho, campeão o cara mais velho a se tornar campeão do UFC. Então, assim, são várias histórias, como a gente tem na Amanda Nunes também, que saiu de Pojuca, enfim, o brasileiro tem uma resiliência muito grande, e poder acompanhar e contar essas histórias é uma coisa que eu sempre falei, assim, são histórias muito ricas. A gente tem uma riqueza, o próprio Aldo, por mais que sejam parecidas, né, o próprio Aldo, por mais que sejam histórias parecidas, de gente que saiu de baixo, é tão diferente, se você for ver, tipo, a história em si, sabe? Que, tipo, para mim, assim, é um orgulho muito grande poder contar essas histórias. Eu acho que aproxima as pessoas do esporte. Muita gente ainda torce o nariz hoje em dia, né? Muita gente ainda... Eu recebo mensagem de muita gente. Como você pode chamar isso de esporte? Isso e aquilo, e não sei o que lá. E, assim, acho que contando essas histórias, o quanto o esporte muda a vida dessas pessoas, isso também ajuda as pessoas a olharem de uma outra forma, né? Nosso esporte é muito novo ainda, né? Infelizmente ainda é muito novo, mas tem muito para crescer, muito para
ser aceito, né, em vários lugares. Porra, até ontem Nova York não aceitava MMA, França não aceitava MMA e por aí vai, né? Agora, sobre a Ilha da Luta, Evelyn, conta pra gente, como é que foi aquela experiência de ir pra Ilha da Luta? Porra, como é que é o tamanho daquilo, né? O que é aquilo? Olha, a Ilha da Luta que eu fui, que foi a segunda, né, que quando ainda foi na época da pandemia, que era a bolha, foi bem mais diferente dessa última vez, porque Sim. agora já estava tudo aberto, enfim. Lá realmente foi assim, surreal, porque a gente teve que fazer teste, né, e assim, todo mundo foi testado antes de ir em voo fretado, então a gente entrou numa bolha aqui para entrar na bolha do avião, para poder chegar lá e entrar na bolha de lá. Então, no topo da pandemia, você tá num lugar que tava só. Todo mundo que tava na Ilha da Luta foi, tipo, todos os funcionários que estavam trabalhando na Ilha da Luta, nos hotéis e tudo, eles tinham ficado 15 dias em quarentena para poder entrar, né? A gente não tava com a vacinação assim acelerada na época ainda, né? As pessoas, muita gente não tinha conseguido tomar vacina, as 2 doses ainda e tal. Eu fui, acho que setembro de 2020. Então, tava correndo, mas não tava, né, da forma como a gente vê hoje, assim. E foi muito surreal a experiência de chegar lá e ver a estrutura, né, daquele lugar e o tamanho das coisas, assim. Eles criaram uma estrutura muito bizarra mesmo. E eu não sei nem explicar direito para vocês, porque era tão surreal para mim chegar, poder andar nos lugares, assim, todo mundo andando com aquele PPE, né, que eles chamam, que é tipo. Eu tava me sentindo num laboratório de, sei lá, sabe, assim, as Breaking pessoas Bad. andando. Tipo isso, assim, todo mundo olhava pra você, assim, você chega, fica 48 horas dentro do quarto, entregam todas as suas refeições na porta, ninguém Caramba. tem contato. Gente, era um negócio assim que eu falava, cara, eu tô num filme de ficção científica. O que vai Eu acontecer? lembro de uma E o aspa de brasileiro. Eduardo White, ele falou que na primeira Ilha da Luta foram mais de 8.000 testes. Não, foi mais. Você ser bem sincero, assim, o que o UFC fez durante a pandemia foi uma coisa que muita gente não acreditou. Até aqui em Las Vegas, eles criaram uma estrutura para poder fazer a coisa continuar funcionando. Eu era testada todo dia, toda semana, 3 vezes, 4 vezes. A gente fazia quarentena. Dia do evento, a gente tinha que entrar na sexta-feira à noite no hotel. Aí ficava no hotel, fazia teste na sexta, fazia teste no sábado para poder entrar no Apex, entendeu? Então, assim, eu contei, assim, eu já fiz mais de 120 testes de. Caramba. Porra. Porque você tinha que Aquele testar toda do. hora, né? Da nariz e garganta eles fazem aqui, né? Tipo, o cotonete que entra aqui. E aí é isso, assim, não tem como, você não, tipo, não tem o que fazer, assim, ou você faz, e ainda assim tinha atleta que testava positivo na semana da luta, tinha luta cancelada, entendeu? Então, assim, o que eles investiram em termos de teste, em termos de, imagina, tiveram que pegar 2 hotéis em Las Vegas e fechar o hotel só para o UFC, para colocar imprensa, para colocar funcionário, para colocar comissão atlética, para colocar a equipe, para colocar atleta. Tipo, isso é uma coisa que não é qualquer organização que faz, não. Quando o UFC voltou, né? Quando o UFC voltou, o povo ficou meio assim alerta, caraca, o UFC já tá voltando, como é que eles vão voltar com o esporte que, porra, é puro contato, eu tava preocupada. Né? Eu falei, gente, mas quando vem a explicação, eles fizeram um documento de mais de 35 páginas, né, e discutem com cada estado, né, enfim, hoje eu recebo, né, no começo da semana, o que vai ter de proteção, né, tem atletas ou gente da imprensa que não tomou vacina, porque, né, é aquela coisa assim, a gente sabe que tem que tomar, né? Mas tem gente que é contra, então assim, eles respeitam, não podem obrigar, e aí tem um protocolo ainda, eles ainda fazem testes, ainda colocam o pessoal que não tomou vacina em quarentena, eles ainda realizam isso. No meu caso, não acontece mais, porque eu já tomei vacina, tomei as 3 doses, inclusive, não tenho mais que fazer teste toda semana. Pode ser que isso mude agora com essa nova variante, né? Talvez eles tenham que voltar a implementar testes para quem já está vacinado, então, mas a gente vai se cuidando enquanto pode, né? Falando ainda sobre pandemia, né, um assunto até triste, mas eu queria perguntar como fica, né, o seu coração, você nos Estados Unidos, mas tendo, acredito eu, né, grande parte da família aqui no Brasil. E ter notícias por telefone não é a mesma coisa, né, como é que foi passar esse momento tão delicado? Opa, Will, mais uma vez travou, cara? Tadinho. Tá repetindo o começo? Rio de Janeiro é complicado, né? Choveu a internet. Não, eu entendi a pergunta. É assim, eu vou te falar que a minha vida é assim, tá? Porque eu cheguei aqui em 2010, em 2012 eu perdi meu pai, infelizmente. Meu pai teve um AVC e na época ele foi atendido de ambulância,
Tive um problema que o médico era um médico que não era brasileiro, era boliviano, aí não seguia os protocolos, enfim. Eu tive que viajar de um dia para o outro, para o Brasil, e aí meu pai acabou falecendo depois. Então, assim, eu sempre recebi notícias pelo telefone, não adianta, sabe? A pandemia, na verdade, exacerbou isso um pouco mais, porque aí eu não estava preocupada com uma pessoa, estava preocupada com a minha família inteira, né? Com quem estava saindo sem máscara, se alguém tomou vacina, se vai ter vacina. É difícil, assim, você fica meio que bitolada. E até, porque assim, eu e meu marido, a gente ficou trancado em casa, eu fiquei cobrindo pandemia aqui, entrevistei muita gente, fiz cobertura para Globo News, a gente acaba, né, a gente foi fazendo de tudo um pouco, assim. E aqui, no começo, eu até achei, falei, mano, as coisas vão melhorar, né, que bom, tem uma luz no fim do túnel, vacina foi chegando, e as coisas foram indo muito rápido, só que a adesão à vacina não foi muito grande. Então, eles liberaram máscara um pouco cedo demais, né? E, enfim, e agora a gente vê que o Brasil, inclusive, já ultrapassou os Estados Unidos em termos de vacinação em alguns locais. Aqui, infelizmente, a adesão à vacinação não foi tão grande. Então, a gente fica preocupado, né? Ainda é a questão de ficar preocupada, acompanhando de longe, mas para quem mora fora, é a sua vida. Se alguém quer ser correspondente internacional um dia, meu filho, se prepare, porque é isso, assim. Você está vivendo o seu sonho, né, a carreira que você queria, né, o mundo que você quer profissionalmente, mas você fica dividido, não adianta, né? Você acaba tudo do outro lado do mundo, né? Eu estou em outro hemisfério, minha família está no Brasil e assim, tem que saber lidar e dormir, enfim, tentar controlar a ansiedade. Eu sou de Osasco. Você morava em que lugar aqui no Brasil? Só. O que você sente mais falta? Do Brasil, dos meus amigos, família. Tirando família, claro, que é. Eu acho que, assim, dos meus amigos, família, sinto muita falta dessa coisa do... Comida, tem alguma coisa que deixa a desejar? Não, comida. Comida também, mas a gente já cozinha em casa. Eu acho que, para mim, a questão mais é que a cultura é diferente, sabe? De você... No Brasil, é aquela coisa, assim, você quer reunir os amigos, você liga, chega aí, fazer um churrasco. Aqui você tem que planejar tudo. Se você, entendeu? Tem que programar com sei lá quanto tempo de antecedência. Todo mundo trabalha, meus horários de trabalho são malucos. Jornalista, vocês sabem, a gente perde aniversário, casamento, nascimento do sobrinho, né? Você tem que planejar tudo para conseguir ver as pessoas. Então, sim, eu acho que juntou a profissão com morar em outro país e aí, né? Não adianta. E eu acho que a pandemia, cara, não que seja assim, mas eu acho que prejudicou mais os brasileiros, cara, porque assim, eu acho que nós brasileiros somos um povo muito afetivo. Então, a partir do momento que você não pode, por exemplo, de máscara você sorri. Eu sou um desses que sorri mesmo de máscara, esqueço. Mas de máscara, quando você sorri para a pessoa, é mais difícil de ela perceber. Eu não podia ter aquele contato do abraço que o brasileiro tem, 1 ou 2 beijinhos no rosto, aperto de mão. Então, eu acho que para o brasileiro se privar disso, eu acho que foi, tipo, muito difícil. E acho que você, como brasileiro, acho que sente isso aí também, né? Não sei, tipo, não é falta de afeto, mas falta daquele calor, daquela interação que o brasileiro tem, né? Não, com certeza. O povo latino, em geral, eu acho que é assim. Mas Sim. Eu também acho que o americano é mais frio, né? Eles são mais na deles, assim, aquela distância de pelo menos um cotovelo, né? Então, para eles aqui já tinha um distanciamento social, assim. Meu marido é muito mais brasileiro que americano hoje em dia. Ele já sabe que a gente cumprimenta abraçando, isso e aquilo, mas eu acho que essa coisa do calor humano, da gente poder se encontrar sem combinar e ligar e ver a pessoa é uma coisa que faz muita falta, assim, sabe? De poder ver. Porque eu era assim, eu chegava no Brasil e falava, e aí, gente, vamos pra tal lugar, avisava os amigos, a galera ia chegando, sabe? Teve uma vez que eu voltei pro Brasil com meu marido, acho que foi em 2012, 2013, sei lá, que eu falei assim, não vou ficar ligando para as pessoas, tá todo mundo trabalhando, eu vou postar no Facebook que eu tô aqui, quem quiser chega. Chegaram 50 e poucas pessoas. O dono do bar vinha e falou assim, pelo amor de Deus, quantas pessoas você chamou? E eu falei, moça, eu não chamei, eu só postei no Facebook. Nem eu já tinha que ganhar até o desconto. Tinha que ganhar até o desconto. Nem eu sabia. Ele tá desesperado, ele, menina, pelo amor de Deus. Foi muito engraçado. Realmente esse é o brasileiro, né? Não tem jeito. E você acha que esse seu jeitinho brasileiro, o carisma, eu sou suspeito, nós somos suspeitos de falar porque nós somos brasileiros, mas você acha que
esse seu lado brasileiro cativa os atletas americanos depois que eles conhecem um pouco mais você? Porque, assim, querendo ou não, Evelyn, eu acho que a marca registrada é o seu sorrisão, né? Tipo, a gente já viu, você já tá sempre com o sorriso aberto, então eu acho que isso também quebra um gelo, talvez, né? Quebra. E assim, eu vou te falar, John Jones, cara, é um dos caras que, assim, no começo eu tinha um pouco de medo de chegar perto dele, né? Porque ele tem aquele jeitão, assim, né, de sorriso meio, né? Você não sabe muito o que esperar, o cara vai falar inglês e tal. E às vezes, pô, em épocas em que tudo que aconteceu de coisa com ele, eu tive que entrevistar ele depois. E eu tinha que perguntar, você não vai fazer. A gente não é assessoria de imprensa, a gente tá ali para cutucar também, perguntar. E ele sempre foi muito honesto e sincero e sempre respondeu numa boa, sabe? Teve uma vez na luta dele contra o Thiago Marreta, que ele saiu de cadeira de rodas, né? O Marreta ferrou os 2 joelhos e ele também chegou lá nos bastidores de cadeira de rodas. Ele chegou, geralmente quando é assim, quando é um campeão que é muito famoso e se machuca e tal, eles chegam no final e falam assim, para os parceiros, né? Porque tô eu e mais algumas repórteres de outros países, tipo, tinha Irlanda, acho que tem Europa, tem o correspondente do Canadá, fica todo mundo ali atrás, eles falam, ó, vai falar com todo mundo ao mesmo tempo, vai ser Scrum. Então a gente junta todo mundo num montinho assim, e aí pode fazer pergunta ali. Então o John Jones chegou de cadeira de roda, quis ficar em pé, ficou ali atrás. Aí a gente foi perguntando tal. Quando acabou, eu falei, eu tinha cinegrafista esse dia, que tinha vindo um cinegrafista de Nova York. Eu falei, eu vou ali para trás com o celular para pegar ele saindo de cadeira de rodas. Porque essa é uma imagem que eu quero usar amanhã no EE, tipo assim, vou mostrar que ele saiu ferrado. Eu fui lá para trás, me posicionei e o treinador dele chegou para mim e falou assim, não faz isso, ele não vai gostar de te ver aí querendo filmar ele assim. E aí eu fiquei meio, sabe quando você tá assim, tipo, esperando o cara vir, e tipo, o que eu faço abaixo? Então, e agora? Não, o que eu faço, né? Ele vindo assim, na hora que ele me viu, ele, Brasil, I love you, não sei o que lá, fez um coraçãozinho, aí eu filmei, e foi de boa. Aí eu olhei pro treinador e fiz assim, tipo, entendeu? O que eu vou fazer? Tipo, desculpa aí. Ele então, parece curtir a gente, né, cara, do Brasil, ele veio aqui no Altas Horas, se divertiu com todo mundo ali. Mas o próprio Conor McGregor, quando foi lutar com o Floyd Mayweather, ele ficava procurando os rostos que ele conhecia nas exclusivas. Porque, assim, o pessoal do boxe é muito diferente dos repórteres de MMA, entendeu? O pessoal vai com os iPads, ficam filmando a entrevista, umas coisas meio bizarras, assim, aqui. E aí, chegava na coletiva, a hora que entrava o Floyd Mayweather, todo mundo perguntando pro Mayweather. Chegava o McGregor, ninguém tinha pergunta, gente. Era umas coisas assim. Então, tipo, eu ficava procurando no campo visual dele pessoas que ele conhecia, entendeu? E aí eu lembro várias vezes que ele chegou assim pra mim, Brasil, combate, porque ele lembra da gente desde o começo, né? A Ana Issa uma vez levou ele para fazer uma pauta, acho que levou ele para lutar capoeira, acho que no Rio de Janeiro, numa roda de capoeira. Então ele lembra dessas coisas assim, ele olha pra gente, ele lembra, ele vem, aí ele vinha cumprimentar, sabe? Então ficava todo mundo meio olhando pra gente, assim, tipo, ele olhava os rostos conhecidos, ele vinha, né, querer conversar, assim. Claro que quando ele tá lutando com um brasileiro, ele não é tão simpático, mas tem os momentos, assim, entendeu? E, você assim... curte trabalhar com boxe? Não entendi o que você falou, desculpa. Você curte trabalhar com boxe? Eu gosto, é que muito diferente de MMA, assim, os eventos de boxe que eu cobri foram lutas muito grandes, então geralmente é muita gente, imagina, mil repórteres, no que geralmente no UFC a gente tem 100, 200, às vezes, né, já teve luta que teve muita gente, mas você tem 700, 800 repórteres, eles fazem assim, tipo, ó, você vai entrar naquela fila ali, se ele parar para falar com você, boa sorte. Então você tem que ficar caçando, né, o cara para ver se ele vai parar, ele nunca te viu na vida, entendeu? É uma outra realidade, assim, você não tem um acesso mais controlado ao atleta, igual. Por isso que era fácil de chegar no McGregor, por exemplo, porque ele olhava o rosto e já sabia quem a gente era. Mayweather já meio que, né, já era meio que na sorte, assim, entendeu? De vir ou não, né? Então depende. Isso também acontece por toda aquela grandeza, né, que gira em torno do boxe ali. Tudo no boxe acho que é maior, né, para quem vive ali dentro. Depende do evento, já cobri eventos menores também, mas geralmente é mais assim, né? Você tem mais gente ali, e aí tem muito veículo pequeno, médio, é aquela mistura, você não sabe nunca. E é difícil do cara também entender, porque, assim, o UFC entende como é a minha estrutura hoje, né? Que eu sou sozinha, que eu trabalho para TV. As pessoas me veem com o celular, às vezes acham que eu estou fazendo uma transmissão do YouTube, entendeu?
Não querendo dizer que não tem nada de errado com isso, mas não entende a dimensão do negócio, sabe? Então, meio que às vezes, tipo, os caras não levam fé, sabe? Eu fui cobrir Imagino. PBR, que era rodeio, há um tempo atrás aí. Eu vi. Tinha um brasileiro lá? Tinha muito brasileiro. Acho que eram 40 finalistas, 18 brasileiros. Caramba. Então, tipo assim, o pessoal que é de outro esporte, que nunca me viu trabalhando, acha tipo, o que essa menina tá chegando aqui com esse celular e essa luz, onde é que ela vai, entendeu? Então é engraçado. Vai lá, Will. Ele travou de novo. E como é que ia falar de um esporte? Como é que ia falar de um esporte? Desculpa, gente. Como é que ia falar de um esporte totalmente diferente, né? Que seria o rodeio, né? Não sei. Do rodeio para MMA são. Por mais que tenha um cowboy nos dois. É um trabalho como qualquer outro, né? Eu tento não colocar as coisas que eu acredito, né, no meio, porque você tem que estar ali, olhar para aquilo, e você tem que cumprir o trabalho que foi passado para você. Mas o MMA foi assim para mim também no começo, eu não sabia nada. Tipo, se vira aí, faz as matérias que você conseguir, então eu já tirei, eu tiro meu jeitinho, assim, de falando, vou estudando. Eu tenho, eu até tô aqui com um caderno que eu tô estudando agora, mas tá vendo? O pessoal acha que é fácil, que sabe tudo, vai, ó. Pois é. Eu vou fazendo, tipo, as minhas anotações de tudo, vou anotando. E o nosso aqui estudando você. E os nomes complicados de lutadores, como é que faz para sair? Eles falam, a gente recebe um e-mail do UFC com o atleta falando o nome dele. Só que às vezes esse e-mail também é complicado, né? Só que às vezes a gente tem que combinar como é que a gente vai fazer, porque tem alguns nomes que a pronúncia em português não faz sentido. Não faz. Entendeu? Tipo, não vou chamar o Caim Velasquez de quem, entendeu? Tipo, sendo que estão falando em inglês. Ou tipo, sabe, os nomes que você fala, pô, peraí, né? A gente tem que dar uma portuguesada nesse nome aqui. Então a gente meio que decide como é o grupo que decide como é que vai falar, entendeu? Por aqui... chamam, por exemplo, o Ngannou, eles chamam de Francis Ngannou. Tipo, não tem nada a ver com o nome dele. Por aqui a gente leva aquele jeitinho minotauro de falar e vira de sério. Às vezes eu dou uma information, tá? Às vezes eu não sei falar, tipo... faz parte. O Khabib, tem gente que fala Khabib, Habib. Aí eu já também nem sei como é que é o certo, se é Khabib, se é Habib. É Habib Nurmagomedov, mas eu uso Khabib, porque eu acho que o K no Brasil, K com H, é K com H e acabou, entendeu? Tipo, você vai falar Khabib porque tem, né, como você pronunciaria. Não tá errado falar Khabib, mas a pronúncia dele, a correta é Habib. Igual o Chimaev, né, que é Hamza. Hamzat Chimaev, Pois é. Tipo, então, tem umas coisas que a gente vai meio que adaptando pro português, uma portuguesada, e aí, né? Até porque as pessoas têm que entender também, criar uma certa relação com aquela pessoa. Claro. É um nome que ninguém consegue falar. A Ioana, meu Deus do céu. Ninguém chega Fala da Ioana escrever. Não, o nome eu até já aprendi, tanto que eu tive que escrever na vida, né? Mas Ioana e Andrzejczyk, aí cada um fala de um jeito, aí, tipo, é sempre... Às vezes eu falava pra ela, tô aqui com Ioana e Andrzejczyk, ela olhava e ela fazia, tá bom, tá parecido. Pô, cheio de consoante. Mas o nome dela é difícil. O nome dela só tem o quê? 3 vogais, 2 vogais. Tem cedilha, eu não sei nem como se pronuncia cedilha. Nome em russo, polonês e chinês, gente do céu. Que o chinês vem o sobrenome antes do nome, é uma bagunça. Não adianta. Realmente. E Evelyn, agora eu queria saber de você, qual é o seu top 3 ali das suas melhores entrevistas que você julga? Ai, gente, eu tenho um problema com entrevista, porque sempre que eu faço uma entrevista eu gosto, tipo, tanto que eu não consigo ir atualizando, sabe? Sim. Tem algumas que eu tenho um carinho, assim, por momentos históricos, assim, por serem momentos em que, tipo, não vão acontecer de novo, e eu tava ali, tipo, eu tenho uma entrevista com a Honda que eu amo muito, que foi, tipo, quando ela tava saindo... Quando ela foi disputar o cinturão contra a Misha pela primeira vez, eu fiz uma entrevista gigante com ela. E foi uma entrevista em que ela foi tão aberta, como poucas vezes foi antes dela ficar famosa, assim. Ela fez uma entrevista, tipo, foi mais de 1 hora de papo, assim. E aí depois, por conta dessa entrevista, todas as vezes que eu a via, ela sempre lembrava de mim, sempre vinha conversar, ela pegou um carinho por essa entrevista, por ter sido uma das primeiras que ela falou com o Brasil na época, sabe? E essa entrevista eu tenho um carinho por ela. A última entrevista do Anderson Silva antes dele se aposentar do UFC foi para mim também, né? E foi uma entrevista muito, muito boa. Foi emocionante?
Então, aquela entrevista foi muito demais, assim. Foi no mesmo dia que a gente gravou um holograma, né, pro Fantástico com ele. Então, assim, eu passei um dia inteiro com ele, acompanhando Legal. ele. Foi muito incrível. O que mais? Essa entrevista do Glover também, aqui gerou, na verdade, a matéria do EE, que ele estava fazendo entrevista a gente fez pelo Zoom, mas tava os meninos do Combate.com na ligação comigo também, e ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. Eu não conseguia, porque ele falava da esposa dele, ele chorava, e eu ia chorando junto. Ela, para de chorar, Glover, que eu não consigo também, eu tô chorando. Então, minha luz apagou aqui, peraí. Mas é tudo... Tranquilo. É tudo... vai acabar a bateria. Vocês querem... Não, tranquilo. E aproveitando que a Evelyn falou do Anderson, né, cara, também tem no Amazon o livro A Bíblia da Luta, né, escrito pelo Anderson, que tá com desconto muito grande. Deve estar no link. Primeiro link da descrição desse vídeo, você pode conferir o livro A Bíblia do MMA, um descontinho aqui por conta do MMA Arte, com a parceria com a Amazon. É isso aí. Legal. E, Eren, antes de encerrar, eu queria saber de você do bate-papo com o Saint-Pierre, cara. O que foi aquilo? Que, porra, pra gente foi uma dimensão incrível, porque, porra, meu maior ídolo do esporte é o Saint-Pierre, eu fiquei, caralho, é o Saint-Pierre. Gente, o GSP, eu tenho um carinho enorme por ele, porque eu já conversei com ele várias vezes, e toda vez ele sempre entende o meu sotaque, ele sempre quer falar, tipo, português, é muito legal. E, assim, teve essa entrevista que rolou faz pouco tempo pelo Zoom, que foi uma que foi assim, eu precisava falar com ele, porque o Anderson ia se aposentar, eu não conseguia chegar até ele, assim, e eu lembrei que eu tinha o telefone dele, olha isso. Eu falei, vou mandar uma mensagem, né? Vai que ele responde, porque assim, às vezes a gente tem o telefone, mas você não fala com a pessoa há muito tempo, né? O cara trocou de telefone, sei lá. Aí eu mandei a mensagem e falei assim pra ele, oi, tal, expliquei o que era, você pode falar comigo, tal? Eu falei, nem vai responder, né, gente? Ele falou, pode ser amanhã? Aí eu já fiquei assim, foi ele mesmo que respondeu. Será que esse número é dele? Será que ele? Aí eu, tá bom, marquei o horário assim, meio que pensando que era um empresário, sei lá, entendeu? Aí no horário ele entrou, aí eu, caramba, é ele mesmo, tipo, eu tenho o telefone do GSP, como pode? E aí ele conversou comigo um tempão e tal, depois eu encontrei com ele 2 vezes ainda no UFC, e teve um dia que eu tava esperando para fazer um vivo, e ele ia entrar ao vivo na TV francesa, na transmissão. E aí eu queria tanto fazer ele ao vivo bem rapidinho, né? Aí eu fiz uma cara assim, mas eu falei, não vou perguntar. Aí eu falei, tipo, eu ia perguntar, não, e ele olhou pra mim assim, você quer que eu entre ao vivo, né? Ele falou assim, eu tenho 2 minutos. Aí eu, não, eu faço 2 perguntas. Tipo, 2 perguntas. Aí eu lembro que eu chamei o André Azevedo, eu falei, André, olha só quem tá aqui. Aí eu, tipo, nem sabia, entendeu? Eu queria conversar mais com ele. Mas ele só tinha 2 minutos para entrar ao vivo na outra emissora, eu não pude atrapalhar, né? Eu falei, não, eu vou só fazer 2 perguntas que ele tem que sair. Aí foi muito engraçado. Aí eu fiz rapidinho também e ele saiu. Mas ele é muito incrível, ele é um cara muito educado. Legal. Ele é uma pessoa assim que é, tipo, ele pra mim, é um top 5 de todos os tempos, então é até difícil, sabe? Quando você admira uma pessoa, né, chegar e deixa eu falar com você. E é aquilo, a gente aqui, eu acho que passamos, de certa forma, pelo que você passa, só que você passa ao vivo, né? Você consegue ver essas pessoas aos olhos, né? Às vezes a gente acha que a pessoa é tão inalcançável que fica com receio de mandar mensagem. Por exemplo, conseguimos aqui no canal conversar com o Rogério Camões, pô, fiquei todo bobo, igual criança. Rafael Feijão. Você mesma, quando eu mandei mensagem e você respondeu no mesmo dia, eu falando pro Igor, ela respondeu. Então, tipo assim... Gente, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, porque é uma correria do dia a dia, a gente tá num fuso horário diferente, né? Mas eu tento responder todo mundo. Até porque o que eu recebo de mensagem de estudantes de jornalismo, de gente que quer seguir no esporte, sabe? E mulheres, principalmente, eu acho isso muito legal, assim, de ver meninas que querem seguir no esporte. Eu quero incentivar mais e mais gente a trabalhar com isso, porque é uma forma do esporte crescer mais e mais, né? Então eu respondo todo mundo, com calma, mas eu respondo. Então, é o que eu falei, acho que isso é fantástico, são experiências que a gente leva para a vida. Então, assim, eu acho que de cada conversa que nós batemos aqui com pessoas do mundo do MMA, nós aprendemos coisas do MMA e coisas pessoais. Por exemplo, com você mesmo, no caso do tá longe, mas querer estar perto, mas saber que precisa estar longe. E entre outras conversas, né, que a gente vai pegando um pouco de cada... O Feijão falando dos sacrifícios que ele foi abrindo mão, e eu vi, ele falou isso no último bate-papo com a gente, e eu vi mês passado
o Rogério Camões fazendo um post no Instagram falando que o Rafael fazia 3 anos que não via a família, pediu para passar o Natal com a família, o Cordeiro não deixou, e o Rafael, depois de um período, foi campeão. Aí ele falou, olha, valeu a pena? Tipo, de certa forma, valeu, o objetivo foi alcançado. Então, sei lá, são histórias que a gente escuta, depois vai vendo ali acontecer, acho que é fantástico. É uma experiência, sei lá, que eu não sei explicar, é uma coisa que eu acho que eu só agradeço. É uma coisa que o esporte está proporcionando de maneira diferente para a gente, de maneira diferente para vocês, mas que eu acho que alimenta a gente da mesma maneira, sabe? Tipo, aquece o coração da gente de uma maneira igual. Com certeza, assim, eu sou muito grata ao MMA, eu nunca achei que, assim, meu pai assistia MMA na época da fita do Royce Gracie e tal, Caramba. na sala, e eu tipo, o que é isso que ele tá vendo? Eu não curtia luta, sabe? Eu nunca achei que eu fosse trabalhar com isso, eu não entrei na faculdade de jornalismo trabalhar com luta, entendeu? Eu tinha um preconceito, quando eu cheguei para cobrir MMA, eu nem sabia, eu falava, ai, não quero ver sangue, ai, que isso. Gente, eu já não tenho noção, eu já vi cada coisa. Eu tava lá no dia que o Anderson Silva quebrou a perna, tava no dia que o Weidman quebrou a perna. Tipo assim, a gente tem uma hora que você acaba meio que aprendendo a estar ali naquele momento e assim. Só que para eu entender que era um esporte, foi um processo de educação que eu passei, de acompanhar treino, família, rotina de muito tempo, entendeu? Eu acho que isso é legal, assim, para as pessoas também que olham, que eu sei, quando eu falo com alguém que tá torcendo o nariz, eu já fui aquela pessoa. Então, hoje eu tento fazer, não, vem aqui, peraí, vou te explicar como é que funciona, sabe? E o acesso que os atletas de MMA dão pra gente hoje ajuda muito você a olhar para o esporte como uma coisa diferente, entendeu? Sim. E assim, eu sou muito grata por estar aqui hoje, por poder contar essas histórias, por ter aprendido tanto no jornalismo como eu aprendi também, porque o esporte proporcionou isso para mim, assim, de recomeçar uma carreira. Imagina, recomeçar uma carreira com 27, 28 anos de idade, você acha que você já fez a primeira escolha, que não vai dar para você recomeçar de novo, e as coisas não acontecem da forma como que você planeja, né? Assim, então, é aquela coisa, assim, abriu a porta, você tem que estar preparado, que se você não estiver preparado, você vai perder aquela oportunidade, né? E para mim foi assim, foi uma coisa que aconteceu sem eu pensar muito, eu meio que comecei a fazer sem pensar muito, e aí acabei, imagina, eu até brinco hoje, meu pai não me viu especialista de MMA, entendeu? Mas com certeza de algum lugar desse universo ele tá rindo hoje, falando, tá vendo? Com certeza, hoje ele tá vendo. Exatamente. E você pratica ou praticou ou gosta de alguma arte marcial específica? Gente, a minha primeira aula, olha isso, vou fazer uma matéria com a Kira Gracie, que era sobre a primeira aula de jiu-jitsu, de MMA, sei lá, de uma repórter, foram filmar esse negócio. Primeira aula, eu tive uma concussão. Aí saí de lá toda torta, tinha que gravar a pesagem da UFC em Nova York. Eu falei, não, deixa pra lá, deixa eu escrever, que é melhor. Eu sei filmar, entrevistar, eu não preciso entrar no meio desse negócio aí. Eu sei que tem gente que prefere, né, que falam que você sentiu o golpe, né, é muito melhor. Não tem problema nenhum, podem, quem quer ser lutador, quem quer treinar boxe, treina, gente, não é pra mim. Não tenho coordenação motora, entendeu? Deixa eu quietinho aqui, que é melhor, entendeu? Show de bola, Evelyn. Porra, muita história, né, pra contar. A gente vai chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? A gente tá chegando a 1 hora de bate-papo. Espero que seja o primeiro de muitos aqui com você no canal. A gente curtiu bastante. Como o William disse, foi um aprendizado pra gente. Porra, conhecer tuas histórias, tá sempre chegando pela TV. A gente, num determinado momento, pensa, pô, esse tipo de pessoa é inalcançável pra gente hoje. Pô, a gente tá aqui batendo papo com você. Queria te agradecer mais uma vez por esse espaço, nesse tempinho pra gente. E queria te pedir também as considerações finais pra galera que vai assistir o bate-papo. Gente, primeiro eu queria agradecer, assim, o carinho de vocês de verdade, Obrigado. né? Eu fico até feliz, assim, que eu vivo na minha bolha aqui em Las Vegas, eu não tenho muito contato com as pessoas do Brasil, mais pelas redes sociais, e é muito bom dar uma cara para as pessoas, né? Eu brinco que eu sou a Siri, que eu tô vendo aqui vocês hoje, também ajuda a aproximar mais também, a entender um pouco, né? Que tem pessoas aí também que me conhecem, que às vezes eu nem acho que isso acontece, assim, sabe? Eu não gosto muito de pensar, eu acho que eu não gosto de ser mais importante do que a notícia, sabe? Então eu tento sempre dar o espaço que precisa para as histórias, mas é muito legal de ver que tem gente que acompanha meu trabalho, assim, e como tem muita gente que ama o esporte, né? Eu sei que, eu brinco com meu marido, eu falo sempre assim, eu falo, olha, eu sei que muita gente hoje deve olhar para isso e falar, cara, eu quero fazer o que ela faz um dia, quero chegar onde ela tá, então assim,
eu tento dividir as experiências para que as pessoas entendam que nunca, não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é impossível, sabe? Então é só você, primeiro, né? Vou dar aqui 3 dicas para quem quer ser correspondente internacional e trabalhar com esporte. Primeiro, aprender inglês é mínimo. Você tem que aprender inglês, espanhol e tudo que você puder, porque, não adianta. Você não vai conseguir chegar com inglês macarrônico igual eu tava. Assim, eu tive sorte, mas eu também, me dediquei muito e eu tava num momento que o esporte estava crescendo. Isso é um momento que já não vai acontecer mais, entendeu? Então, as pessoas têm que, cara, aprender outra língua. Outra coisa, não se apeguem muito às vezes você sai da faculdade e você fala, eu quero fazer isso, e não dá certo, aí você vai se frustrando. Sim. Eu já trabalhei em banco, já fui DJ, já trabalhei em banco, já tive banda, já trabalhei em revista, assessoria de imprensa. Cara, o que tem que acontecer, vai acontecer uma hora. Você não pode desistir do sonho da sua vida, entendeu? Então, vai indo, uma hora vai acontecer, mas esteja pronto quando a oportunidade passar. Por que eu falo isso? Muita gente, às vezes, se priva, né? Fala, eu não tinha dinheiro para fazer curso de inglês, eu não tinha dinheiro para fazer curso de edição. Mas você vai meio que aprendendo. Eu usava o tempo que dava na escola para aprender, da faculdade, o pouquinho que tinha, ia treinando, comprei o computador e fui. Porque, cara, é muito difícil hoje em dia. A profissão está desenvolvendo tão rápido, assim, e todos os lugares procuram gente que tenha mais do que apenas uma noção de coisa. Você não vai trabalhar só em rádio, só em TV, só em jornal. Tente aprender um pouquinho de tudo, porque você vai usar o que você aprendeu no rádio para TV, você vai usar o que você aprendeu na TV para assessoria de imprensa, entendeu? E vice-versa. Você tem que ter uma noção meio que geral de tudo e conseguir fazer um pouquinho de tudo. Você não vai ser maravilhoso em tudo, mas te ajuda muito se você precisar trabalhar sozinho ou precisar fazer o que eu faço hoje, por exemplo. Então, essa é a segunda. E a terceira é, cara, coragem. Porque, muita porta vai fechar na sua cara. Muita mesmo. Você entendeu? Você não pode desistir, porque se você desistir, o não você já tem. Assim, eu nunca falei não para nenhuma oportunidade na minha vida. Eu não sei se esse é o caminho mais inteligente. Eu falava sim e depois eu ia aprender como é que eu fazia. Então, assim, aparecia a oportunidade de fazer sessão de fotos para uma revista. Cara, eu não era fotógrafa, o que eu ia fazer? Tipo, vai lá, tem que fazer uma sessão de fotos para a capa da Caras. Aí o cara me ligou e falou, você tá zoando, né? Não, tem que, tá bom. Eu falei, eu posso tentar, se der certo, mas também se não der, Sim. Então, assim, eu sempre jogava real, qual era a meu expertise e o que eu poderia tentar fazer. E chegava lá, deu certo, e é um crédito que você ganha com a pessoa. Então, eu nunca falei não. Eu acho que, assim, você pode estudar, né, esse caminho que eu fiz, mas o não falar não para mim, ou tentar buscar uma opção pro não, sempre foi o que fez a minha carreira crescer. E eu acho que isso é uma coisa que talvez sirva para as pessoas, assim, ter coragem de assumir aquele desafio e se dedicar para que, né, saia o melhor possível, assim, porque isso para mim, na minha vida toda, fez muita diferença, sabe? E eu sei que para muita gente vai fazer também, porque às vezes a gente fala não com medo de falhar, você já não tá pensando, né, você já não tá pensando no que pode dar certo, você fica pensando, ai meu Deus, não vai dar certo. Então, só de você Sim. já pensar que não vai dar certo, não adianta dar o primeiro passo, né? Mas é Legal, isso. Evelyn. Obrigado por essa mensagem. Vou passar a bola agora para o Will dar as considerações finais dele, para a gente encerrar esse bate-papo. Vou falar para o pessoal curtir, comentar futuramente, quando esse vídeo estiver no YouTube. Se você não conhece a Evelyn Rodrigues e gosta de MMA, você já está errado, mas para se redimir, siga ela no Instagram para acompanhar. O Instagram dela vai estar na descrição também. Cara, eu só tenho a agradecer, falar para a Evelyn, né, que nós somos tão fãs assim que o filho do Igor que nasceu agora se chama Rickson. Eu tenho uma tatuagem igual a do John Jones no peito e a gente gosta muito disso. A gente sempre que pode, eu não digo nem que é perder o sábado, a gente para o nosso sábado para fazer isso. É o programa de sábado. Aí deixa de e vai para a festa, tá no celular ali acompanhando. Então vocês não podem perder esse sábado também. Eu só queria mesmo agradecer mesmo a Evelyn. Oi? Will, tu deu mais uma travadinha nesse final, velho. Eu vou falar, tem a Amanda Nunes defendendo um dos cinturões dela nesse sábado no canal Combate. Não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas, gente, sábado amanhã não, acho que então. No sábado tem a Amanda Nunes defendendo o cinturão do peso galo, tem o Charles do Bronx defendendo o cinturão do peso leve. Tem uma transição maneira, com muita coisa legal que a gente está preparando. Então, quem é fã, por favor, assista. É isso aí, Evelyn. Agradeço. Eu tenho a miniatura do Anderson e do Jones.
O Anderson tá aqui também. Pois é. O Jones, eu tento colocar mais os brasileiros, ó. Tem o Anderson, tem o José Alba que também, que eu tive que trocar, que a minha cachorra comeu o outro. Muito Isso aí bom. É isso. Muito obrigada, Obrigado, cara. gente. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. A gente que agradece. O trabalho que é muito show de bola e valeu. Forte abraço, até a Valeu, um próxima. beijão pra vocês. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.